Olá! Já pararam para pensar que existe um manual de regras para quem trabalha em rádio e TV no Brasil e que ele foi escrito lá em 1978? Pois é, antes da internet, dos podcasts, do streaming, tudo isso. Esse manual existe, é uma lei e continua valendo. Bora mergulhar nessa história para entender como essa lei sobrevive na era digital. Pois é, a lei é essa aqui, número 6.615 de dezembro de 1978. E olha, é crucial a gente lembrar do contexto da época, né? O Brasil vivia um regime militar, a mídia era um universo completamente diferente do que a gente conhece hoje, e mesmo assim, a base que essa lei criou para a profissão de radialista tá aí, firme e forte. E aqui tá o pulo do gato. Como é que uma lei pensada para a era do rádio AM e da TV de tubo se encaixa no nosso mundo de hoje, cheio de streaming, podcasts e criadores de conteúdo por todo lado? É exatamente isso que a gente vai descobrir agora. Para a gente não se perder, nosso roteiro vai ter 5 paradas. Primeiro, vamos entender a base da lei. Depois, vamos ver quem afinal é considerado um radialista. Na sequência, as regras do jogo, jornada de trabalho, grana extra, essas coisas. Aí a gente entra na polêmica do registro profissional e, para fechar, a gente se pergunta, essa lei ainda tem futuro? Ok, primeira parte, a lei do radialista. Antes de sair falando de regras e tudo mais, a gente precisa entender qual é a peça central dessa engrenagem toda, o que a lei considera como o alicerce de toda a profissão. A resposta está na definição de quem ela quer proteger e regular. Olha só que interessante, a lei é super específica aqui. Radialista é quem é empregado de uma empresa de radiodifusão e, muito importante, exerce uma das funções que estão listadas lá no texto da lei. O detalhe é crucial, não basta trabalhar na empresa, o cargo tem que ser um daqueles oficialmente reconhecidos pela regulamentação. Seção 2. Quem é o radialista? Beleza, a definição parece simples, né? Empregado de empresa de radiodifusão. Só que isso abre outra porta. O que a lei considera uma empresa de radiodifusão. E aqui a coisa fica bem mais ampla do que uma simples estação de rádio. E é nesse ponto que a gente viu o tamanho do alcance dessa lei lá de 78. Ela vai muito além de rádio e TV. Produtoras que fazem programas para vender para outras emissoras, estúdios de dublagem, agências de publicidade que criam comerciais e até empresas que colocam música em lojas e elevadores. Tudo isso entra no mesmo balaio legal. Tá, mas com tanta gente e tanta empresa diferente, como é que a lei organiza essa bagunça toda? Ela foi bem inteligente, na verdade. Criou uma divisão em 3 grandes áreas de atuação, que a gente vai conhecer agora. A primeira área é a de produção. Dá para pensar nela como o coração criativo do negócio. É aqui que está a galera que escreve os roteiros, dirige, produz e, claro, as vozes e os rostos que a gente vê e ouve, locutores, atores, dubladores. É o setor que pega uma ideia e transforma em conteúdo de verdade. Logo depois vem a área técnica e olha, sem esse pessoal nada iria para o ar. É quem cuida do som, da imagem, da edição, da transmissão e de manter todos os equipamentos funcionando. É o pilar que garante que tudo chegue com qualidade até ao público. Por último, a lei fala da área de administração. Mas, atenção aqui. Não é qualquer cargo administrativo, não. São só aquelas funções bem especializadas que são exclusivas desse ambiente de radiodifusão. Isso mostra como o setor tem suas particularidades. Terceira parte, regras do jogo profissional. Agora que a gente já entendeu quem faz o quê, vamos para a parte que mexe no dia-a-dia, no bolso e no relógio de todo mundo. Como é que a lei lida com a jornada de trabalho e remuneração? A lei reconhece que trabalho não é tudo igual. Para aquelas funções que exigem um desgaste criativo ou vocal muito grande, tipo roteiristas e locutores, a jornada é a mais curta de todas, só 5 horas. A lógica é simples, preservar a principal ferramenta de trabalho dessa galera, que é a mente e a voz. Subindo um degrauzinho, a gente chega na jornada de 6 horas. Essa vale para a maioria das funções de produção e da área técnica, como operadores de câmera, editores de vídeo, sonoplastas. É o padrão para quem está ali, na linha de frente da execução. E por fim, a jornada mais longa, de 7 horas, fica para áreas como cenografia e caracterização. Aqui a lei entende o trabalho como algo mais físico, com um tipo de desgaste diferente e até prevê um intervalo dentro da jornada. Sempre surge aquela pergunta, né? Beleza, mas e quando a pessoa faz de tudo um pouco, acumula função? Vira e mexe, isso acontece. E a lei, acredite, também pensou nisso. Então, a lei criou o adicional por acúmulo de função. Mas o mais curioso é o critério.
O valor do adicional depende da potência da emissora de rádio. A lógica é que numa rádio maior, mais potente, a responsabilidade e o alcance do trabalho também são maiores. Por isso, o adicional pode chegar a 40%. Já nas rádios menores, com menos alcance, o adicional é menor. Quarta parte, o registro e a identidade. Ok, já vimos quem é o radialista e como é a rotina de trabalho. Mas para ser um radialista de papel passado, o que precisa? A resposta está num documento que já deu muito o que falar. E aqui está um dos pontos mais importantes e polémicos da lei. Para ser radialista no Brasil, não adianta só ter talento, nem só ter experiência. É obrigatório ter um registro profissional, o famoso DRT, emitido pelo Ministério do Trabalho. É como se fosse a chave que abre a porta da profissão legalmente. E se preparem, porque esse ponto do registro passou por uma montanha-russa jurídica daquelas. A regra sempre foi clara, precisa de registro. Aí em 2019, veio uma medida provisória e tentou acabar com essa obrigação. Só que essa medida não virou lei, perdeu a validade em 2020. E qual é o resultado? A regra antiga voltou com tudo. Hoje, para ser radialista, o registro continua sendo obrigatório. Depois de toda essa saga com o registro na mão, o profissional recebe a sua carteira de identidade. E ela é muito mais que um crachá, viu? É um documento oficial válido em todo o Brasil que comprova não só quem é a pessoa, mas qual é a sua função específica e legalmente reconhecida dentro desse universo da radiodifusão. E com isso a gente chega à nossa última parte. Uma lei para o futuro? Depois de viajar por todas essas regras de uma lei criada em 1978, a gente chega na pergunta de $1 milhão. Como ela se encaixa no nosso mundo hoje? E mais importante, qual vai ser o papel dela amanhã? Uma coisa fica bem clara, né? Por mais antiga que seja, a Lei 6.615 não é uma peça de museu. Ela ainda é a espinha dorsal que organiza a profissão, que garante direitos importantes, como jornadas de trabalho diferentes e adicionais por função, ao mesmo tempo em que estabelece deveres, como o do registro profissional. E é com essa pulga atrás da orelha que a gente termina. Pensa só, num mundo de youtubers, podcasters, streamers, onde qualquer um pode criar conteúdo da sua casa, como é que essa estrutura legal vai se adaptar? Será que as funções de 1988 ainda fazem sentido para um criador digital de hoje? A resposta para essa pergunta é o que vai definir o futuro da profissão de radialista no Brasil.